Eu sei que o pastor Paulo é exatamente esse homem que acredita na palavra, um dos maiores biblistas que eu conheço. E eu tenho me esforçado, pastor Paulo, onde eu tenho passado, inclusive aqui em Nova Jerusalém, para ser esse pastor que traz a palavra, mas não a palavra escrita apenas, a palavra revelada, o rema de Deus. É isso que a igreja precisa, irmãos. Tem lugares que valoriza somente o espiritual, aí a pessoa pula, roda, sapateia e esquece a palavra. Mas nós temos que ter esses dois pés. Um pé é a palavra do conhecimento literal, e a outra é a palavra revelada, a palavra que o Espírito Santo mostra para a gente. Quando não há isso, a igreja anda capenga. Quando não há isso, temos que valorizar tanto a espiritualidade que fica cego, sem entendimento. Mas quando existe somente o outro lado, nós ficamos também com um problema muito sério na igreja. Eu adoro a Deus, porque meu amigo, eu tenho satisfação de dizê-lo, é um dos meus amigos mais antigos aqui no Rio de Janeiro, e ele tem sido esse amigo confidente que a gente conversa sobre as coisas de Deus. Quando nós paramos para conversar, às vezes levamos hora. Cadê o Lucas? Sidney Lucas está aí? Não chegou, está aí lá atrás. Olha, irmãos, um dia o pastor Paulo veio aqui, mas a irmã Eliane, seja bem-vinda, irmã Eliane. Acabou a reunião de adoração, aí nós ficamos aqui atrás conversando no gabinete pastoral, na Copa dos Obreiros, e quando deu 3:30 da manhã, o Lucas estava descendo para ir trabalhar. Nós estávamos saindo daqui, ali o Lucas, não é verdade, Lucas? 3:30 da manhã, ele disse: pastor, o que é que vocês estão fazendo aqui? Estão colocando o papo em dia. Então, querido, eu quero que vocês recebam meu amigo pastor Paulo de Moraes Oliveira, juntamente com sua esposa, irmã Eliane Moraes. Recebamos, dizendo: seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Volte sempre. E se quiser. Pastor Paulo. Alô, pronto. Meus irmãos em Cristo Jesus, cumprimento a todos e cada um com a graça de nosso bom e eterno Deus. Leiamos logo de imediato o texto, aí a seguir eu farei uma oração curta e procederei às considerações necessárias. Primeira aos Coríntios, capítulo de número 15. 1 aos Coríntios, capítulo de número 15, eu estarei lendo apenas os versículos 1 ao 4. Primeira epístola escrita pelo apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 1 a 4. Quem encontrou, por favor, diga sim. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Senhor Deus de Israel, graças damos a Ti, por estarmos juntos em Tua casa, em Tua presença. E eu, particularmente falando, rogo a Ti, Senhor, digna-te a usar a língua deste mero mortal e pecador, para falar a Tua palavra, a fim de que o Teu povo, o Teu rebanho, as Tuas ovelhas pelas quais o Teu Filho deu a própria vida na cruz do Gólgota, Senhor, ouçam a Tua voz esta noite. Que tudo seja única e exclusivamente, Senhor, sem quaisquer exceções,
para a glorificação do teu santo e bendito nome, por Cristo Jesus, o teu santo Filho e o nosso amado Salvador. E porque creio que tu tens ouvido a minha oração de petição a ti, eu a encerro com ações de graças a ti, tributando-te glória, honra, poder, riquezas, majestades, aleluias, por toda a eternidade. Amém. Meus queridos, podem tomar assento. Verdadeiramente eu e o pastor Donifon já somos amigos há muitos anos, mais de 30 anos. Eu lembro quando ali na rua Budapeste 330A nos reuníamos, ali eram 5 quartos, né? E o proprietário era o senhor Albuquerque, e era gente muito boa ele, muito prestativo, e ele alugava uns quartos ali só para rapazes solteiros e que fossem militares. Então, em um certo sentido, nós éramos privilegiados, né? E ele depositava em nós uma certa confiança. Mas ele era, o senhor Albuquerque, gente muito boa, mas era muito ordeiro, gostava das coisas corretas. Mas boníssima pessoa, logicamente ficamos a dever a ele muitos favores, né? Não sei depois, quando partiu para a eternidade, se partiu salvo ou não. Mas a nossa amizade já tem perdurado ao longo dos anos, e certamente perdurará depois por toda a eternidade. Meus irmãos, eu tenho os 2 livros, Jesus, a Plena Unção, a Plena Obediência e a Igreja de Laodiceia. Quanto custa cada livro desse? Você que ainda não adquiriu, apenas R$10. Compre o livro somente se você quiser fazê-lo. Graças a Deus eu não dependo da venda de nenhum deles. Então, se você quiser comprar o livro, faça. Como é que você faz? Você me entrega R$10 e eu te entregarei o livro. Você vê que não tem dificuldade alguma, né? Agora vamos ao que interessa. São 20 horas e 15 minutos. Se eu pregar 30 minutos, no máximo, isso significa que eu deverei encerrar às 15 para as 9. Está correto? É isso mesmo? Meus irmãos, mas eu vou tentar falar no máximo 30 minutos para o senhor ficar com bastante tempo para celebrar a ceia. Meus irmãos, eu tinha pensado em falar sobre o capítulo 2 da Epístola aos Efésios, versículos 1 ao 7. Mas quando eu cheguei aqui ao púlpito, fiquei olhando para a mesa, aí pensei, a celebração da ceia do Senhor. Então, na celebração da ceia do Senhor, no meu caso, se outro fizesse isso não estaria errado, seria quase um sacrilégio pregar sobre qualquer outro assunto que não seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Abraão, Isaque, Jacó, Israel, Isaías, Malaquias, Paulo, Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe, Bartolomeu, Naum, Abacuque, etc., todos pecadores. O Senhor Jesus, santo, justo, príncipe da vida, glorioso, príncipe da salvação, Deus eterno, eternamente, Deus bendito, a palavra viva de Deus, aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, o primeiro, o último, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, a raiz, a geração de Davi, o semente da mulher, o Cordeiro Pascual, o desejado de todas as nações, o que salva, o que cura, o que transforma, o que batiza com o Espírito Santo, glorioso, excelso, magnífico. Ele é o Cristo que nos ajuda, nos auxilia, nos guia, nos dirige, nos sustenta, nos fortalece, nos conforta, está conosco todos os momentos difíceis de nossa vida, às vezes nos carrega em seus próprios braços, aquele que adentrou o santuário celestial, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Deixar de falar sobre ele para falar sobre quaisquer outros personagens da Escritura Sagrada, com certeza, disse e repito, seria um sacrilégio. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele é o assunto
central da Escritura Sagrada. Então, ao invés de falar sobre quaisquer personagens da Escritura Sagrada, alguns dos quais eu comentei, falarei sobre Cristo. Porque todos estes que eu mencionei, não fora o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, morreriam perdidos. E nem também falarei sobre a igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo é apenas o seu corpo, só é o seu corpo porque ele decidiu que ela seria. A primazia não é a igreja, a primazia é a cabeça da igreja, que é Cristo. Eu tenho percebido que existe quase que uma idolatria da igreja. Fala-se sobre a igreja, minha denominação, etc. Eu quero e vou falar sobre a cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus. O corpo, ele é apenas isto, apenas o corpo. Você é a igreja, corpo de Cristo. Mas nunca se esqueça, você é apenas o corpo. Quem coordena, quem dirige, quem guia, quem faz as coisas funcionarem é a cabeça. Então a ênfase sempre deve recair sobre o Senhor Jesus. Como eu costumo dizer lá na Assembleia de Deus Plena Unção, repetidamente, eu não babo por ninguém. Nem por cantor, nem por pregador, eu só babo pelo Senhor Jesus. Com esta introdução, o Senhor Jesus já foi glorificado milhões de vezes. E agora, o texto sagrado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, também vos notifico. Isso é uma notificação. Como eu gosto dos detalhes da Escritura Sagrada. Notifico. Quase que como uma intimação não judicial, mas celestial. Uma pessoa está em sua casa e chega o oficial de justiça e lhe diz: olha, eu trouxe uma notificação judicial para você comparecer à audiência no dia tal. É uma notificação. Se a pessoa assinou o que recebeu, ela é obrigada a comparecer. Paulo diz aqui: também vos notifico, irmãos, que coisa extraordinária. O que a Escritura diz? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Preguei alguma vez sobre esse texto? Nunca. Estudei para pregar sobre ele hoje? Não. Porém, o que o Senhor Jesus disse? Que o Espírito Santo nos lembraria do que ele disse, do que ele ensinou. Então, onde está o esboço? O esboço está aqui. Eu vou utilizar este esboço, seguindo o texto, e tudo dará certo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Nós somos o quê? Irmãos. Irmãos em Cristo. Somos membros da mesma família. Filhos do mesmo Pai. Temos uma única mãe, que é a cidade de Jerusalém. Gálatas 4, versículo de número 26. Ela é a nossa mãe. Então, temos as nossas diferenças, existem problemas entre nós, porque existem problemas em quaisquer famílias. Irmãos brigam, às vezes discutem, de vez em quando tem algum caso que algum até quase sai no tapa com o outro, e tem família que literalmente o irmão sai no tapa com o outro. O pai tem que vir, chamar, conversar, orientar, etc. Por quê? Porque o ser humano é falho e por si só extremamente complexo. E a igreja de Cristo não é diferente. Ela é composta de seres humanos de diferentes origens, de diferentes posições sociais e etc. Então, e quando estes irmãos, quando estas pessoas são salvas por Cristo e se reúnem em um lugar para servir a Cristo, por serem falhas, por terem suas deficiências e problemas, logicamente que as dificuldades surgem. E alguém às vezes diz: eu não vou ficar naquela igreja, porque naquela igreja tem muitos problemas. Deixa eu falar uma coisa com você. A igreja do Senhor Jesus Cristo, conforme apresentada por Paulo na Epístola aos Efésios, ela é sem mácula, sem ruga, perfeitas e nem coisa semelhante.
Então, quando Cristo olha para a sua igreja, ele vê a sua igreja como perfeita, porque ele enxerga a sua igreja através do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário. Nós é que criamos os problemas, não é a igreja de Cristo que tem problema, não. Nós é que criamos os problemas, nós é que criamos as dificuldades, nós é que brigamos, nos competimos entre nós, e às vezes até, como Paulo escreveu aos Gálatas, nos mordemos e nos devoramos. Mas apesar de todos estes problemas, nós somos irmãos. Estamos em Cristo e iremos morar no céu. Agora, uma pessoa que se considera muito boa, muito justa, não deve permanecer em igreja nenhuma. Se você é muito bom, você é muito justo, você é muito santo, você é muito perfeito, arrume as suas malas e vá embora do nosso meio. Aqui não é lugar para você. A igreja de Cristo é lugar para pecadores. Você não é pecador? Se você não é pecador, o que você faz em nosso meio, santo? Você parece até um querubim. Você deve ser um serafim. Cadê aquela auréola sobre a sua cabeça? O que você faz aqui entre pecadores? Procure outro lugar. Igreja de Cristo é lugar para pecadores, porque Cristo só pode salvar pecadores. O céu é um lugar reservado. O céu aqui, entenda que eu estou me referindo à Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um lugar reservado para pecadores, lavados, remidos no sangue do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Às vezes eu fico imaginando, pastor Donifan, aqueles irmãos que ainda hoje cultivam aquele péssimo hábito de me criticarem e falarem mal de mim. Eu fico pensando qual o conceito que essas pessoas têm do Evangelho de Cristo. Estas pessoas que me criticam estão erradas, o certo sou eu. Por que eu estou na igreja? Porque eu sou pecador. Eu estou na igreja porque eu preciso de Cristo. Se eu não precisasse, eu não estaria. Agora, por que eu não falo mal dos outros? Para que eles fiquem como os únicos culpados diante de Deus. Ouça o que eu vou lhe dizer. Não se incomode quando as pessoas falam mal de você. O importante é que você não fale mal dos outros. E se falam mal de você, o que se deve fazer? Nada. Deixa isso para lá. Você ocupa uma posição muito elevada em Cristo para estar descendo a um nível tão baixo e preocupando-se com esse tipo de irmão em Cristo que não consegue elevar-se a um patamar maior, e ele então acha que é superior a ti, e por isso sente-se no suposto direito de lhe criticar. Suposto direito, porque direito ele não tem de fazer isso? Então Paulo diz: vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ouça bem, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho de Cristo não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo. É para a salvação daquele que crê. Quer uma prova? Os dois malfeitores. Um creu, foi salvo. O outro não creu, morreu perdido. Então o evangelho que Paulo pregava é o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Senhor Jesus, ele deixou apenas duas opções. Quem crer e for batizado será, quem não crê. Não tem terceira opção. Existem dois lugares, céu e inferno. Creu, está salvo. Não creu, está perdido. Qual a dificuldade de entender isto? Nenhuma. Fulano é quase crente, fulano é quase salvo. Isso é heresia, não existe quase salvo nem quase crente. Ou é salvo ou então é perdido. Fácil de entender o evangelho, né? Esse era o evangelho de Cristo que Paulo pregava. Ele disse: o qual também recebestes. Porque nós estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor, porque recebemos o evangelho de Cristo que Paulo pregou, que João pregou, que Pedro pregou e que outros pregaram. É o evangelho que nós pregamos também. O qual recebestes. Nós recebemos. O evangelho de Cristo, ele precisa ser pregado. Nem todos o recebem. Nós o recebemos. Por isso que Paulo dizia: o meu evangelho, não que ele tivesse evangelho. O meu evangelho, que ele queria dizer, é o evangelho que ele pregava. Então esse, neste sentido, podemos chamar de nosso evangelho. É o evangelho de Cristo
que nós pregamos, que Cristo salva, cura, batiza, liberta e leva para o céu. Simples assim. E no qual também permaneceis. Tem que permanecer no Evangelho de Cristo. Tem gente que não quer mais permanecer no Evangelho de Cristo. Eu vou falar uma coisa a você. Existem pessoas que não vale a pena brigar por elas. E nem orar por elas. Eu não oro por qualquer pessoa. Eu sou um crente bastante elitizado. Por exemplo, você deve pensar, meu Deus, isso é uma heresia. Calma, eu sempre explico o porquê e provo pela Escritura Sagrada. Lá está Samuel, com dó de Saul. Deus olhou e perguntou, Samuel, meu servo, o que está se passando por aí? Ele disse, não, senhor, eu estou com dó de Saul. Deus disse, eu estou parafraseando o texto, dramatizando. Você está com dó de Saul por quê? Se eu já o rejeitei? O que Deus estava dizendo a Samuel, isso é um caso perdido. Deus estava dizendo a Samuel, nem ore por ele, porque eu não ouvirei a sua oração. Exemplo 1. Exemplo 2, Deus um dia está lá, confabulando com Jeremias. E Deus falou assim, Jeremias, meu servo, ouça o que eu vou te dizer. Não ore, Deus dizendo a Jeremias, não ore por este povo, porque eu não te ouvirei. Se eu não provasse pela Escritura, alguém talvez quereria condenar a minha fala. Muito cuidado. Primeiro ouça com cuidado, com muita cautela, e depois tire conclusões. Não é uma atitude sábia tirar conclusão precipitada. Eu poderia citar outros exemplos na Escritura Sagrada. Estou citando 2. Vou orar? Sim. Mas primeiro eu vou buscar o entendimento no meu espírito se devo orar. Porque o meu tempo de vida é curto e é extremamente precioso. De repente eu vou gastar 5 minutos ali orando em vão. Não, eu vou esperar. Deus dirigindo-me, vou orar pela pessoa. Se Deus não dirigir-me, se Ele não me dirigiu, então a decisão é minha. Poderei orar ou não. Vale, aleluia! Aleluia! Então saiba que você pode estar convivendo com uma pessoa que já está condenada à perdição. Por quê? Porque ela já decidiu no coração que nunca se renderá a Cristo. E eu citei o exemplo de Saul, e mais Deus dizendo para Jeremias, coisa incrível, não ore por este povo. Deus proibiu Jeremias de orar, não vou ouvir a tua oração, em benefício desse povo. E mandou o povo para o cativeiro. À medida, meu irmão, havia enchido, Deus sabe de todas as coisas. Exerça o ministério que Deus lhe deu, porque eu estou exercendo o meu. Aí Paulo, escrevendo pelo Espírito, no versículo 2 diz, pelo qual também sois salvos, ou seja, através do Evangelho, se o retiverdes, tal como já vos tenho anunciado. Que eu fico impressionado é uma pessoa querer convencer a mim que Almeida Corrigida Fiel, não é difícil entender essa tradução. Falar isso para quem? Para mim? Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus. Qual a dificuldade de entender isso aqui? Vou ler de novo. Pelo qual, ou seja, o Evangelho que ele recebeu, também sois salvos, se o retiverdes, tal como vulo tenho anunciado. Linguajar rebuscado, vulo tenho anunciado. Eu sempre tenho dito para alguns irmãos, quer aprender a falar bem, expressar-se corretamente, leia muito a Escritura Sagrada. Como é que eu aprendi a falar bem, expressar-me corretamente? Lendo a Escritura Sagrada. Está aqui, vulo tenho anunciado. Então tem que se reter o Evangelho como ele é, em sua essência e sua simplicidade. Como é que o Senhor Jesus pregava? Com simplicidade. Eis que o semeador saiu a semear. Olha só que simplicidade. Olhai os lírios do campo, que simplicidade. As aves do céu, que simplicidade. Qual é a dificuldade de se pregar o Evangelho de Cristo em sua simplicidade? Nenhuma, nenhuma. Então ele o diz aqui, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se é que não crestes em vão. Pastor Antônio Gilberto dizia que são 3 tipos de servos, o temporão,
aquele que fica por algum tempo se desvia. O servo mercenário que serve a Cristo por interesse, por dinheiro. E o servo filho que serve a Cristo por amor. Mas existem outros interesses de algumas pessoas estarem em nosso meio. Por exemplo, tem gente que serve a Cristo com esse espírito de querer mercadejar com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque, por exemplo, tem interesse de pregar. Tem gente que serve a Cristo porque gosta de cantar. Tem gente que serve a Cristo porque gosta de ser professor da escola dominical. Não, gostar de fazer estas coisas não estaria errado se estas coisas não ocupassem a primazia no coração da pessoa. Então, coisas que as pessoas, algumas gostam de fazer, levam-nas a permanecer em nosso meio, e não propriamente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por que você está nesta igreja? Por que você é crente? Porque Deus me chamou para pregar. Eu vou orar por você, irmão. Deus tem misericórdia da sua alma. Deus, você não entendeu o evangelho de Cristo? Você quer dizer que você está na igreja porque Deus chamou você para pregar? Não, eu estou na igreja porque Deus me chamou para cantar. Você não entendeu o evangelho de Cristo? Porque eu estou na igreja. Porque eu estou na igreja. Paulo Moraes. Porque o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário. Eu estou na igreja por gratidão a tudo que Ele fez por mim. Se eu não for convidado a pregar, não tiver oportunidade para orar, não tiver oportunidade de ser professor da escola dominical, se eu não tiver oportunidade para fazer nada na igreja, eu vou continuar na igreja, porque eu estou na igreja unicamente por causa do Senhor Jesus e mais nada. Nem sequer galardão me prende na igreja. E eu também não estou na igreja porque tenho medo de ir para o inferno. Eu não tenho medo de ir para o inferno. Por quê? Porque Cristo já me salvou. Eu estou aqui só por causa do Senhor Jesus. Por isso que eu não prego para agradar você nem massagear seu ego. Eu não estou nem aí para o que você pensa sobre as mensagens que eu prego. Não estou te devendo nada. Então eu tenho que pregar o evangelho de Cristo e preocupar-me em agradar a Deus e não aos ouvintes. E você faça o mesmo. Siga este exemplo, prega o evangelho de Cristo. Para com esse negócio de querer receber os aplausos da multidão. Mas eu preguei um dia tal, teve 1000 curtidas lá no Facebook. Você é um idiota. Você é mais um idiota, um crente idiota. Eu falo, um crente idiota. Eu pergunto, o Senhor Jesus disse amém lá no céu? Aí você acha que eu estou preocupado se alguém vai curtir? Eu não estou nem aí, rapaz. Eu quero saber se Jesus Cristo vai dizer amém à direita de Deus. É isso que me interessa. Se o Senhor Jesus está satisfeito com o que eu estou pregando. Foi Ele que morreu na cruz do Calvário por mim, não foi você? Eu não estou na igreja para agradar a você, e nem você está na igreja para agradar a mim. Nós estamos na igreja para servirmos a Cristo. Qual é a dificuldade de entender isto? Não é verdade, presbítero Elias? Para agradar a Cristo. Quem está na igreja que não seja para agradar a Cristo, está no lugar errado também. Viu como o fogo pega? De vez em quando Deus me usa com poder. Evangelho de Cristo. Aí disser que não crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo recebeu, aí entra o que o pastor Donifão falou, ele recebeu por revelação. Eu acho incrível como Paulo recebeu algumas revelações de Cristo. Paulo foi escolhido pelo Senhor Jesus para ser o doutrinador da igreja. Como é que eu analiso qualquer mensagem pregada? Pelas epístolas. O escopo doutrinário da igreja está nas epístolas. Se tiver de acordo com as epístolas, eu aceito. Se não tiver, eu rejeito. Peremptoriamente. Sem medo de pestanejar, eu digo, não recebo em nome de Jesus. E o assunto está encerrado. Tem que estar de acordo. Porque Paulo recebeu a revelação da parte do Senhor Jesus no tocante ao mistério que havia sido ocultado por todos os séculos. O mistério da igreja. Então ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu por nossos pecados.
Cristo morreu por nossos pecados. O que foi que mudou a sua vida, o que mudou a minha vida? Não, irmão Paulo Moraes, foi aquele concurso que eu fiz, aquele concurso público, fui aprovado e agora recebo o salário de 12 mil reais mensais. Graças a Deus, um excelente salário. Comprei uma casa de praia na região dos lagos. Fez muito bem, é uma coisa muito boa ter uma casa de praia. Agora eu só como bacalhau à portuguesa. Está certo? Não está errado? Corretíssimo. O meu carro é 0 quilômetro, também está certo. É a custa do seu suor e do seu sacrifício, isso aí é inquestionável. Mas isso aí mudou a sua vida? Ah, meu irmão, tudo que você tem, um dia tornar-se-á em nada. A casa de praia deixará de existir. O seu carro, se você bater no poste, ele pode pegar fogo e transformar-se numa lata velha. Você ficará velho. A qualquer momento você poderá sofrer um infarto do miocárdio. Corre risco de sofrer um AVC, perder todos os movimentos do corpo, ficar prostrado em cima de uma cama, dependendo de alguém que cuide de você. Provavelmente na velhice os seus filhos lhe abandonarão e talvez você seja lançado em um asilo. Aí eu pergunto, meu irmão, quem é que cuidará de você? Aquele que morreu por seus pecados, porque eu e você somos pecadores. O que mudou a minha vida foi isso aqui: ele morreu pelos meus pecados. Se Jesus não tivesse morrido pelos meus pecados, se eu morresse, se você morresse, se nós morrêssemos, iríamos para onde? Vou dizer o que o livro ensina: para o inferno, lago que arde com fogo e enxofre, lugar de eterna perdição. Hoje não se pode mais pregar sobre o inferno em algumas igrejas. Eu fico imaginando a quantidade de pastores que irão para esse lugar, a quantidade de pregadores que já estão destinados para o inferno, a quantidade de cantores, de professores de escola dominical, de teólogos é grande. Eles não aceitam, não admitem sequer falar mais sobre a existência desse lugar, porque a consciência lhes condena. Qual é o medo que você tem de se falar sobre o inferno? O crente em Cristo, ele não tem nenhum medo, ele está tranquilo. Pode pregar sobre o inferno quantas vezes a pessoa quiser. Ele vai dizer: eu não estou nem aí, o meu nome está escrito no livro da vida. É o que o crente dirá: eu irei morar na Nova Jerusalém com o Senhor Jesus. Eu estou aguardando a vinda dele para subir no arrebatamento da igreja. Agora, aquele cujos pecados não foram perdoados, ou recebeu o perdão dos pecados e voltou à prática do pecado, você sabia que tem lugar que tem pastor que vive em adultério? Tem. Você sabia que tem pastor que ele fez um juramento e agora ele está na maçonaria e negou a Cristo? Tem. Você sabia que ele fez isso e perdeu a salvação? Pois ele perdeu a salvação. O nome dele não está escrito no livro da vida. Eu estou citando exemplos. Esqueceu que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Foi sepultado. Pegaram o seu corpo sem vida, colocaram no sepulcro e lacraram com enorme pedra. Alguém vai dizer: agora o irmão vai dizer que o diabo ficou feliz. Não quero falar nada sobre o diabo, eu disse: vou falar sobre o Senhor Jesus. Ah, lá está o corpo do Senhor Jesus. Interessante, naquele túmulo, pertencente a José de Arimateia. Vamos falar sobre os anjos, que é melhor. Aí está no céu o Pai, Espírito Santo, o arcanjo Miguel, o anjo Gabriel, os 24 anciãos, aqueles 4 seres viventes de Apocalipse. E lá tem mais gente que nós não conhecemos, como os vigilantes. A Bíblia quase não fala sobre eles, Daniel só faz uma alusão assim muito rápida. Estão todos no céu, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos. Mas o Senhor disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele tinha que adentrar no santuário celestial. Quando ele expira na cruz do Calvário, o corpo, depois que foi para o sepulcro, onde é que ele estava? Já estava no céu. Porque é o ensino tipológico do Antigo Testamento, o sumo sacerdote. Ele tinha que ir lá e apresentar como o sumo sacerdote que estava a começar, certo,
a exercer o seu ofício. Aí ele apresentou lá o sangue vertido na cruz do Calvário. Fala, o Senhor Jesus desceu. Se ele se em tuas mãos entrega o meu espírito, o texto já está dizendo, ele subiu. Que em tuas mãos entrega o meu espírito, Deus está em cima, então ele subiu, ele não desceu. Qual é a dificuldade de entender isso? Ele foi lá em cima, lá tem um santuário celestial. Compareceu por nós, está aqui, o sangue vertido na cruz, para a salvação de todos aqueles que acreditarem em mim. 3 dias e mais um pouquinho depois, Marcos 8:31, ele disse, depois de 3 dias, acabou, Jesus ressuscitou, ele falou depois de 3 dias, acabou, eu vou ficar com ele. Depois de 3 dias, depois, acabou, ele voltou para o seu corpo. Aí está lá, a mulher disse, é o hortelão? Ele disse, não, sou eu. Aí ela, quando avançou, ele disse, calma, fica tranquilo, ainda não subi para meu pai. Naquele corpo, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E agora o que acontecerá? O próximo passo, termino aqui, está sentado à destra de Deus, vamos participar do corpo e do sangue dele, vertido na cruz. 3º passo, a qualquer momento, a trombeta ecoará. Quando a trombeta ecoar, nós subiremos e nos encontraremos com ele nos ares. Amém. Meia hora, acabou. Para que o pastor Donifan tenha bastante tempo para celebrar a ceia. Aí aqui fica o último ensino para os irmãos, que Deus deu a mim o ministério de pregador e de ensinador. Seja sempre obediente ao pastor da igreja, para que Deus lhe abençoe. Então nós somos amigos, eu e o pastor Donifan somos amigos, obra de Deus à parte, correto? Então nós continuamos amigos e seremos amigos eternamente, mas isso aqui é a igreja de Cristo, correto? Então sejamos obedientes. Aqui ele é o pastor e eu sou a ovelha. Aí eu quero perguntar 3 coisas. A primeira, vale um aleluia? Aleluia. Fraco. Vale outro aleluia? Aleluia. Melhorou, mas ainda não está assim muito bom, como diz lá no interior. Aí eu pergunto a 3ª vez, vale outro aleluia? Aleluia. Esse é o aleluia da congregação Nova Jerusalém. Diga graças a Deus. Jesus morreu e foi sepultado de acordo com as Escrituras, segundo as Escrituras. O salvo, ele foi salvo a partir do momento que ele ouviu as Escrituras. Quando nós ouvimos as Escrituras, o Espírito Santo trabalhou dentro de nós, esclarecendo, confirmando que Jesus é o Salvador. E hoje nós estamos aqui por causa do Senhor Jesus, que derramou na cruz do Calvário o seu sangue para perdão dos nossos pecados. No livro que foi aberto esta noite e ministrado a palavra, voltando apenas 2 páginas, encontraremos o capítulo 11. E no capítulo 11, eu vou convidá-lo a estar de pé. Nós já iremos ler o texto de 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao versículo 32. Diz assim a palavra, por favor, mantenha-se em reverência, não caminhe no templo. Vamos ler a palavra. Enquanto você procura o texto, mais perto, Israel, mais perto. Os obreiros lavam as mãos do nosso irmão presbítero Otto, que estará posto diante da mesa. Diz assim a palavra de Deus:
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós acabamos de ler o texto, vamos dizer assim, o texto majoritário da ceia, o maior, mais longo, e Paulo diz que ele recebeu do Senhor essa orientação. Todos nós que estamos aqui, eu sempre falo e não me canso de vos falar as mesmas coisas, porque é para a segurança. A ceia do Senhor não é a ceia da denominação, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um memorial. E Paulo, quando ele cita, ele relata, ele ensina para a igreja de Corinto este memorial. Aqui nesse texto tem 4 olhares. Ele diz, o texto, a partir do versículo 23, ele olha para trás. Nós estamos olhando para Cristo no Calvário quando estamos neste memorial. Fazer isto em memória do que ele fez lá na cruz do Calvário. Segundo, então nós temos um olhar retrospectivo. Segundo, nós temos um olhar introspectivo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Introspectivo. Terceiro, nós temos que ter um olhar perspectivo. É como eu vou com você, como é que eu estou com você, como é que está meu relacionamento com você. E quarto, nós temos que ter um olhar expectativo. Estamos fazendo isso até que o Senhor volte. Enquanto o Senhor não voltar, a igreja estará reunida, praticando, exercendo fé de acordo com este memorial. Amém? Nós estaremos celebrando a morte do Senhor Jesus na cruz. Vamos para o pão. Pegue o pão, por vosso obséquio. O versículo 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o e tendo dado graças. Eu vou pedir para o pastor Paulo dar graças, apresentando ao Senhor o pão. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui está o pão, Senhor, sendo apresentado a Ti neste exato momento, que passa a simbolizar o corpo do Teu Filho, moído pelas nossas transgressões e iniquidades na cruz do Gólgota. E nós Te louvamos, ó Deus, e Te agradecemos pela morte dele na cruz, em substituição a todos e cada um de nós. Que enquanto estivermos participando do pão, Senhor, que o Teu Espírito esteja trabalhando em nossa vida e em nosso coração. Que a nossa fé seja edificada e fortalecida mais ainda em Ti, Senhor. Que os nossos pés sejam firmados na rocha eternal, que é o Teu Santo Filho Jesus Cristo, e que nós esta noite, Senhor, nos aproximemos mais de Ti
É o que nós rogamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e Te agradecemos, fiados em Teu amor e em Tua bondade para conosco. Amém. E tendo dado graças, partiu o pão. Enquanto será distribuído o pão, você se assenta, se acomoda, a alfadigue estará louvando ao Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Na mesa o pão, o vinho também, no peito uma dor, com aquilo que vem, de um lado um sorriso, do outro traição, e ele abençoa e parte o pão e lava os pés daqueles fiéis, e o mesmo traidor recebe assim, deu vinho e o pão ao invés do rancor, lavou nossos pés e enxugou com a dor. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Um hino cantou depois de ceiar, e era o louvor que vinha preparar a maior canção cantada na cruz, escrita na ceia pelo meu Jesus. Aleluia, Jesus. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Naquele partir estava todo o meu ser, partido por mim pelo meu viver. No vinho o amor, no sangue o perdão, em seu mergulhar a minha salvação. Jesus Cristo via mim, Jesus Cristo via você quando ele foi crucificado naquela cruz. Aleluia. Diga graças a Deus. Ainda dá tempo. Quem gostaria de recitar um versículo de cabeça, de memória? Alguém gostaria de recitar? Por favor, faça-o agora com alegria, com bem. Apocalipse, capítulo 22, versículo 14.
Bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito da árvore da vida e que entra na cidade santa pelas portas. Glória a Jesus. Aleluia. Não dá tempo para explicar esse versículo que ele citou aí, mas esse versículo fala sobre lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro. A expressão vestiduras aí, na tradução, a maioria das traduções, é estolar, quer dizer vestes, mas no texto Receptus é entolê, e entolê está relacionado a mandamento, a autoridade, guarda de mandamento. É o que a visão de João. Aleluia. Parece que todos já têm o pão. Faz assim. Só falta aqui. Mais alguém não chegou ainda? Não chegou ainda em alguém aí, por favor? Parece que todos já temos. Olha para o pão. Diga comigo, Senhor Jesus, este pão é uma representação tipológica daquilo que tu és para cada um de nós. Tu és o meu pão, o pão vivo que desceu do céu. É o meu alimento espiritual. Assim como este pão alimenta o meu corpo físico, nós o fazemos para a tua glória. Participemos do pão. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Oh, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice. Nós vamos, por favor, esteja de pé mais uma vez. Esse exercício é muito importante. Esse exercício, nós vamos apresentar o cálice com meu amigo pastor Luiz Gonzaga de Lima Valente. Glória a Deus. Nosso Deus, nosso Pai que está no céu, aqui está, Senhor querido, o vinho que simboliza o teu sangue, Senhor, que nos purificou, Senhor, dos nossos pecados. Pai, a tua igreja irá participar neste momento, Senhor, portanto consagra-o, Senhor, que cada um participando seja renovado, Senhor, e seja, Senhor, alcançado pela tua imensa graça, Senhor. Nós te entregamos a teus cuidados e abençoa, Senhor, todos os participantes deste vinho, Senhor, no nome precioso de Jesus. E todos dizem? Amém. Uma palavra de orientação bem objetiva. Você vai receber o cálice, quem é batizado em águas, quem está em comunhão com a igreja, quem está vivendo em Cristo, vai receber o cálice e não vai beber, vai aguardar todos nós, quando todos nós estivermos com o cálice, então nós vamos juntos bebê-lo a uma, amém? Você se assenta e a juventude estará louvando ao Senhor. Glória a Deus.
passos, sim. Ensina-me a seguir teus 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 passos, sim. Não só de ouvir falar, Deus. Glória a Deus. Mas de contigo andar. Ensina-me a seguir-te. E só em te confiar. O mundo eu sei que muda. Mas meu Deus, tu sempre serás. Ensina-me, Pai, a te adorar. Não só de ouvir falar, Deus, mas de contigo andar. Ensina-me a seguir-te. E só em te confiar. O mundo eu sei que muda. Mas meu Deus, tu sempre serás. Ensina-me, Pai, a te adorar. Ensina-me, Pai, a te adorar. Ensina-me, Pai, a te Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Como diz um certo aí, é para aplaudir de pé, Brasil. Glória a Deus. É só Ele, Jesus, merece o seu aplauso. Só Ele, repetindo, só Ele, Jesus, obrigado, merece o seu aplauso. Por isso que aqui, irmãos, na congregação Nova Jerusalém, nós distinguimos dois tipos de aplausos. Quando nós aplaudimos alguém de relevância no contexto da sociedade, nós aplaudimos assim, ó. Amém? Agora, quando nós vamos aplaudir ao Senhor, o eterno, soberano Deus, nós colocamos as mãos acima da cabeça. Faz isso, faz isso, faz isso. Vamos aplaudir com força. Aleluia. É bom quando o povo está muito motivado, né? Que cada um aplaude com força. Né, varão? Coisa linda. Todos já têm o cálice? Alguém não tem? Por favor, faz sinal assim que nós me enviamos um obreiro aí onde você está. Parece que todos já têm. Falta aqui os obreiros, os diáconos, cooperadores, que distribuíram, fez chegar até suas mãos. Como é lindo, irmãos. O Salmo 133 diz:
Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A unidade traz uma unção sobre a igreja. Vou repetir. A unção de Deus, onde há unidade, ela flui mais fácil. Por isso que nós primamos pela unidade. Enquanto menos obstáculos à unidade, mais o fluir de Deus acontece. Todos já têm? Esteja de pé em nome de Jesus. Você vai fazer o seguinte: você vai olhar para essa pessoa que está ao seu lado, essa pessoa que você ama, que tem comunhão com ela, e vai trocar o cálice, dizendo: somos um só em Cristo Jesus. Somos um só no Senhor. 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 Não existe mais parede de separação. Nós somos um só no Senhor. Nós somos um no Senhor. Nós somos um no Senhor. Pastor Paulo, nós somos um no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Luiz Gonzaga, somos um no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Morinho, somos um no Senhor. Somos um no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Um só no Senhor. Que coisa linda, papai. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O céu e a terra estão cheios da sua glória. Aleluia. Carlinhos, somos um só no Senhor, Carlinhos. Um só no Senhor, um só no Senhor. Não existe mais parede de separação. Nós somos um só no Senhor. Um só no Senhor. Um só no Senhor. Aleluia. Olha para o cálice. O fruto da vide, irmãos, é a uva. E da uva, depois de esmagada, nós extraímos o suco integral. E Jesus, quando derramou o sangue na cruz, antes de derramar o sangue na cruz, ele no último jantar, na ceia, ele pegou o cálice. Haviam 4 cálices. Quando chegou no cálice representando o sofrimento, ele levantou e disse: isto é o meu sangue que é derramado por vós. No 4º cálice, o Senhor Jesus levantou e disse: isso aqui, olha, é meu sofrimento, eu estou me entregando por vocês. A igreja foi gerada através do sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. No Getsemane e na cruz, Jesus produziu a sua igreja. Nós somos resultado do sofrimento de Jesus. O sofrimento de amor. Nós somos resultado do amor. Nós somos o resultado do amor de Deus em Cristo Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 5, ele diz: Deus prova seu próprio amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ninguém presta não, meu irmão, mas Ele nos amou quando eu não prestava. Ele me amou quando eu não valia nada. Ele me deu valor quando ninguém me dava valor. É por isso que nós olhamos para esse cálice e celebramos a vida através da morte de Jesus. Participemos do cálice. Shalabaharassou menegederas. Oh, iheshema nagamanahata. Layokototora rabiakeme hashnai klesoubi. Melkelohoras manecaretaios. Gareke para o rondastiaca lehevatai.
Querido Deus, nós te adoramos pelo privilégio de estarmos reunidos, celebrando, Senhor, este memorial. Nosso coração está rendido, nosso coração está, Senhor, transbordando da alegria do Teu Espírito Santo. A Tua presença, Espírito Santo de Jesus, move-se dentro de nós, e nos entendendo, nos fazendo entender que nós somos participantes do corpo, que nós somos participantes, que temos a vida eterna conquistada por Jesus. Ele lá na cruz do Calvário nos deu vida, e vida com abundância. Por isso nosso coração se alegra, o nosso coração te adora, nosso espírito te adora, nosso ser celebra a vida através do teu sacrifício, Jesus. Graças te damos, meu Pai, graças te damos, meu Deus, para a glória do nome de Jesus, Pai. Nós celebramos mais uma ceia, a ceia do Senhor, para a glória do nome de Jesus. E todos dizem, por favor.